Vamos lá, ó. 2 Crônicas 20 e o versículo de número 2. Acharam? Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma multidão da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Veio uma notícia ruim agora, porque a gente está vendo, vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. E já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Quando você pega a geografia bíblica, quase sempre atrás das bíblias de estudos, como a minha aqui, inclusive o Davi também me presenteou com uma Bíblia aí, a Bíblia da Reforma Protestante, e ali atrás tem cada coisa bacana. Então, as Bíblias de estudos, se você tem, quem tem Bíblia de estudo aí? Tem? Está com você aí agora? Ó, tem aí, Bigode? Não? Não? Quem tem aí uma Bíblia de estudo que atrás tem mapas? Tem? Ah lá, aquela ali tem, legal. Tem mais outra que tem? Não. Quando você, ali também tem, ali também tem. Quando você pega em Hazazon Tamar, que é em Gedi, você percebe que ele está dando uma coordenada geográfica. Ó, a multidão que vem está em Hazazon Tamar, que é em Gedi, está perto, não está longe. Então, quando a notícia chega para o Josafá, o problema já está perto, quase não está dando tempo de fazer nada. Quando a notícia chega, já está perto, já quase que não dá para fazer mais nada. E é aí que vem sobre o Josafá o quê? O rei Josafá. Olha lá o versículo 3, ó. Então Josafá temeu. Tem outra tradução para dizer, para a gente ler? Ó, 2 Crônicas 23. Então Josafá sentiu grande medo e decidiu buscar o socorro do Senhor e convocou o jejum nacional em toda a terra de Judá. Amém? Então olha aqui para mim, deixa eu deixar uma coisa bem clara. O medo faz parte da gente. Ou não? Só para quem é humano. Quem é humano? Quem é que sente medo? Eu vou dizer uma coisa para você. Chega uma hora, você pode falar assim, não tenho medo de nada. Mas chega uma hora que sem você perceber, você tem medo. É ou não é? Sem você perceber, você tem medo. Outro dia eu falei assim, eu não tenho medo de nada. De nada. Aí deu um problema no sítio, fomos atrás do problema, fomos atrás do fio no meio do mato. O Noel falou assim, ó, deve ser algum fio rompido, porque está dando só uma fase. Pastor, vamos pegar um facão e vamos trilhando aqui e vamos puxando o fio da terra. Aí eu olhei para ele e falei assim, dá choque? Ele falou, está com medo? Fiquei com medo de tomar um choque, né? Mas, obviamente, o medo faz parte. E é uma segurança até. Por quê? Você está na altura, a pessoa diz, não vou chegar mais perto, não. Ixi, deixa eu olhar aqui. É alto, hein? Mas por que você tem isso? Por segurança. Já pensou se você fosse assim? Opa, toma quanto o quê? Nossa, 100 metros. Deixa eu ver. Nós estamos no último andar, né? Nesse prédio. Esse prédio tem quantos andares? Tem 30? Isso é assim, ó. Então o medo é para te parar mesmo. É para fazer você pensar. Então ele teme ali naquela situação e decide buscar o socorro. Diga bem forte assim, o medo pode até ser natural. O que não é natural é deixar de buscar a Deus. Aí tem alguma coisa de errado. Porque se eu sinto medo, é até natural. Mas a minha reação diante da situação é fazer o quê? Diante desse problema parece que é impossível resolver. Deu até um certo medo da situação, mas eu vou buscar ao Senhor. Amém? Você crê que Deus vai falar conosco hoje? Feche os olhos. Senhor, eu de mim não tenho nada para dizer aqui. De mim mesmo, Senhor, eu não tenho nada para falar. E o Senhor sabe disso.
Mas agora, essas pessoas que estão aqui, elas vieram para ouvir a tua palavra, não vieram para me ouvir. Vieram para ouvir o Evangelho, a palavra de Deus. Então agora, Senhor, fala com cada pessoa. Tem gente pelo rádio, tem gente na internet, tem gente na televisão, e todos estão querendo ouvir algo do Senhor. Então agora, usa, porque a tua palavra está aqui. Meu Deus, o vaso também está aqui agora para ser usado. E o teu Espírito Santo é quem pode fazer isso. Então fala com cada coração, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Senta no seu lugar um pouquinho. O nome Josafá, o nome tem um significado. Aliás, eu acho que você já foi pesquisar sobre o seu nome ou não? Já? Já? E ele tem um significado. Alguém pesquisa o meu nome aí? Eu não estou lembrando não que significado tem meu nome. Mas coloca direitinho, Clayton, com A, com C, com A e com Y. Meu nome é Clayton, né? Mas se lê Cleiton, porque é americanizado. Né? Porque todos os nomes têm um sentido, têm um significado. Você achou, Davi? Sei lá, para demorar assim é porque o significado não é tão bom, não. Né? Para demorar desse jeito, acho que não é tão bom. Hã? Achou? O que está escrito? Como? Cidade de argila? O assentamento de argila? Você está de brincadeira. Que coisa medonha. Argila é barro. Estou na lama. O barro é boa. Agora eu gostei. Agora me saí bem, hein? Boa, ó. É do barro que se faz o grande vaso. Pronto. Mas o nome Josafá também tem um significado, é um significado bacana demais. Josafá significa Deus é o meu juiz. Olha isso. Deus é o meu juiz. E o significado do nome Josafá tem todo o sentido da história dele, que a gente vai ver agora. Porque ele é rei de Judá, é o quarto rei de Judá, é um homem temente a Deus, que a gente sabe que vários reis entraram em Judá e em Jerusalém, e que não temeram a Deus, e que não obedeceram a Deus. Haja vista que a gente já viu o próprio Deus rejeitando o rei Saul do trono de Israel. Deus falou para Samuel: até quando você vai ter dó de Saul, tendo eu rejeitado sobre o trono de Israel, para que não sejas rei? Pega aí a botija de azeite, vai na casa de Jessé, porque eis que lá eu tenho levantado um novo rei sobre Israel. Então a gente sabe que em Israel, no trono de Israel e de Judá, Jerusalém, tiveram reis que vieram, mas que não foram obedientes a Deus. Mas Josafá, ele foi um rei obediente a Deus, temente a Deus. Tanto é que quando ele percebe que o inimigo está bem perto, em Hazazon Tamar, que é em Gedi, ou seja, encostado dele, ele não tem outra alternativa, não dá para se fazer nada fisicamente, ele não tem outra alternativa a não ser buscar a quem? A Deus. E quantas vezes a gente se encontra numa situação dessa? Sem alternativa nenhuma, e a única alternativa, e o melhor dizendo, né, a melhor alternativa e saída é buscar a Deus. É dobrar os teus joelhos e começar uma oração. É dobrar os teus joelhos e começar uma conversa com Deus. Essa é a melhor saída, ainda que você tenha algumas outras saídas, mas a melhor saída é dobrar o joelho, falar com Deus, para que Deus dê a direção de todas as coisas. Por isso que o Josafá, ele vai orar, e no versículo de número 4, na tradução que a gente sempre usa, em 2 Crônicas 20, versículo de número 4, diz assim, ó: e Judá
se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, e também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Versículo 5, E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e diz assim, olha a oração, e disse, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Eu não sei se você compreendeu, mas Josafá sai do palácio dele, vai para uma congregação que existia, e chama todo mundo para lá. Irmãos, olha aqui para mim. Você acha que Judá, Jerusalém, não tinha um efetivo de soldados para uma guerra? Claro que tinha. Lógico que tinha. A gente está vendo aí, parece, não sei. Parece que a ONU conseguiu intermediar as coisas entre Israel e a Palestina, o grupo Hamas. Parece que vai entrar num acordo aí. Mas a gente percebe que eles têm soldados a toda prova, que eles têm equipamentos para guerra, drones com bombas, eles têm mísseis que são lançados. Israel tem um grande efetivo e uma corporação gigante para enfrentar qualquer nação. E ele é muito bem protegido. Você acha que Judá não tinha um efetivo para enfrentar a guerra? Sim. Só que naquele momento, o que vinha era mais forte do que eles. E a gente passa por situações assim, não de bombardeios, de bombas e de guerras, não. A nossa batalha, muitas vezes, ela é espiritual. A nossa guerra, muitas vezes, ela é dentro de casa, ou na família, ou no seu serviço. A batalha torna-se complicada, porque a gente sabe que aquilo que está se contrapondo, ou seja, está vindo contra nós, é até muito maior do que nós. Quem aqui já parou para pensar nisso? E tem situações que a gente vê de fato que é maior do que a gente. Porém, a situação pode ser maior, mas o nosso Deus é maior ainda. O nosso Deus é maior do que tudo isso. Então, se eu não consigo, você não consegue vencer essa batalha, quem vencerá por nós é o próprio Deus. Por isso que o Josafá, ao invés de ele pegar o efetivo dele de soldados e colocar na batalha, ele não manda todos os soldados para onde? Para a igreja, para a congregação. Vamos orar. E vamos o quê? No versículo de número 4, se eu não me engano, olha lá o que diz. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Espera aí, você imagina um soldado dobrar o joelho? Um soldado todo com os aparatos de guerra, dobrando o joelho e dizendo, eu sou um combatente, estou pronto para um combate, mas nesse combate a gente não vai conseguir guerrear, nós vamos perder. Então nossos joelhos estão dobrados, pois sabemos que quem vencerá essa batalha para nós é o Senhor. É Deus quem vai vencer essa batalha para nós. E o versículo 7 diz assim, olha o verso 7, 2 Crônicas, capítulo 20, e o versículo de número 7. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel? E não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Foi feito naquele momento um pacto com Deus, naquele lugar onde estava Josafá. E o pacto qual era? Se algum mal nos sobrevier, seja ele qual for, a espada, que representa a espada? Morte. Nós vamos vir aqui na casa do Senhor e vamos orar. E o Senhor vai nos ouvir e vai nos livrar. Mas ele está dizendo o quê? Qual é a condição? Se algum mal nos sobrevier, espada, que significa morte. Irmãos, olha aqui para mim. A gente tem passado um momento difícil no âmbito religioso.
nós temos, a cada dia que passa, visto crentes rasos, cristãos rasos, cristãos sem estrutura. Porque eu sei, amados, que não é fácil passar por um luto. Não é fácil você perder um ente querido, é fácil? Não é fácil, a gente sabe que não. E a gente perde aquela pessoa, aquilo fica marcado na nossa vida para sempre. Eu perdi minha mãe também. Minha mãe morreu com 58 anos, gente, muito nova. E foi uma coisa súbita. Não que a morte ela seja menos ou mais, dependendo da situação, mas a gente sabe. Você entende o que eu estou dizendo? Quando você tem um ente querido internado, e que ele está lá 3 meses, 4 meses, 5 meses, num grande sofrimento, aí a pessoa ela vai olhando para aquilo, ela vai dizendo, talvez seja melhor que Deus o leve para acabar com esse sentimento, e também para acabar com a dor que a gente está sentindo em ver a pessoa daquele jeito. E aí a pessoa vai embora, Jesus leva, você vai sentir uma dor forte do luto. Agora, e quando você é pego de surpresa? Você conversa com a tua mãe na segunda, na terça ela morre. Aliás, você conversa com ela na terça e na quarta-feira ela tem um infarto à noite. E vai embora. Eu recebo uma ligação dizendo, olha, a mãe morreu. Eu falei, o quê? Como assim morreu? Eu estava falando com ela ontem, eu fui aí ontem. Que conversa é essa? Vem para o hospital. É uma dor muito grande, intensa. Mas ainda que seja grande e intensa essa dor da morte, nós não podemos deixar de buscar a quem? A Deus. Porque às vezes a pessoa ela passa por um luto, ela perde um ente querido, ela desiste até da fé. Aí você nota que a fé dela era rasa, não era profunda, não tinha raízes. Porque o apóstolo Paulo ele fala em Romanos capítulo 8, versículo 35 em diante. Coloca na tela para a gente ver. Olha o que Paulo ele nos aconselha e olha o que ele diz. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem é que vai separar você do amor de Cristo? É o quê? É a tribulação, é a angústia, é a perseguição, é a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a morte, ou a espada? Quem vai te separar do amor de Deus? Ah, pastor, foi uma desilusão amorosa. Não pode te separar do amor de Deus. Não pode te tirar da presença de Deus. Ah, pastor, porque eu perdi meu pai, minha mãe. Eu também sei, a dor é intensa, mas ela não pode te separar do amor de Cristo. Ah, pastor, mas é uma perseguição que eu estou passando. Irmãos, a gente aqui no Brasil não tem perseguição. Alô? Tem alguém vivo aí, gente? Pelo amor de Deus. Aqui no Brasil não tem perseguição religiosa. Ah, pastor, tem sim. Não tem. Eu quero levar você lá para Moçambique, para a África. E na hora que a gente entrar lá no distrito, vamos dar de cara com um montão de muçulmano. Com um facão afiadinho. Só na sua cabeça, assim, ó. Se você negar a Cristo, melhor dizendo, né? Se não negar a Cristo, ó, passa o facão em você. Aí você vai entender o que é perseguição. Aí você vai compreender o que é perseguição. Da pessoa falar, ou você nega a Cristo ou eu te mato. Ou você nega a Cristo e vem para nós, ou então você morre. E o pastor Belry me mandou vídeo de lá da África, do tio dele sendo degolado. Por quê? O tio era um pastor, e aí fizeram um buraco na terra, assim como se fosse um poço, colocaram ele sentado com as mãos amarradas para trás, e chegou o fulano lá com um capuz, falando na língua deles, e desferiu o primeiro golpe, o segundo golpe já começou a espirrar sangue, e no terceiro golpe a cabeça caiu para o lado. Mas ele não negou a Jesus. Mas se caso você quiser o vídeo, eu peço para ele me reenviar, eu te mando. Eu mando para você ver.
Que aí você vai entender o que é ser perseguido, o que é perseguição. E o próprio Paulo, que está falando de perseguição, foi um dos que teve a cabeça também decapitada. Porque Paulo morreu decapitado. Então, o que a igreja hoje está passando? Eu passo por uma dificuldade, aí eu fico triste, aí eu deixo a igreja e deixo Deus. Eu passo por um luto, uma dificuldade, perdi alguém, estou chorando bastante, e aí eu deixo a igreja e eu deixo a Deus. Aí eu perdi meu emprego, e aí eu olho para Deus e falo, por que o Senhor deixou eu perder meu emprego? Espera aí, o Senhor que me deu esse emprego, agora o Senhor fechou essa porta? Quer saber de uma coisa? Estou triste, não vou mais para a igreja. Eu acho que isso é tão raso. Isso é tão... Parece uma meninice. Alô? Tem alguém vivo aí? Eu acho isso tão pequeno, tão... Porque a fé que eu tenho, a estrutura que você deveria ter, e os seus pés calçados, como diz a palavra, na preparação do Evangelho da Paz, tendo Jesus como a sua rocha, tendo seus pés plantados na casa do Senhor, como diz em Salmos, aconteça o que acontecer, como nós estamos vendo na palavra, o próprio Josafá, ele lembra do pacto que foi feito naquele lugar, no versículo 9, veja, olha aí, segundo Crônicas 29, se algum mal nos sobrevier, não importa qual seja, a espada que é a morte, ou o juízo, ou a peste. O coronavírus foi uma peste, foi uma pestilência. Aí a igreja fecha, ficamos aí praticamente 3 meses, 90 dias, cravadinho, fechada a igreja. Mas quando reabriu, muitos não voltaram. E isso, eu não estou falando só da nossa igreja, não. Estou falando da igreja toda em si, no mundo todo. Porque muitos deixaram de buscar a Deus, e aí é que está. Às vezes a pessoa acha que buscar a Deus é só aqui. Então fechou aqui, teve pandemia, eu não busco mais a Deus. Irmãos, quem aqui tem um quarto? Quem tem um quarto? Fecha a porta do teu quarto, dobra o teu joelho e vai falar com Deus. A igreja é só uma extensão da tua fé. A igreja é só uma extensão daquilo que você serve a Deus. O teu servir a Deus é 24 horas praticamente lá fora. Aqui dentro você passa 2 horas comigo aqui na presença de Deus, mas tudo praticamente é lá fora. Amanhã é segunda-feira, é tudo do mesmo jeito. É levantar cedo, eita vida. Aí levanta cedo, é o trem. E se não é o trem, é um ônibus cheio. E se não é um ônibus cheio, é o quê? É o trânsito. E aí você chega na segunda-feira, não sei você, mas muita gente me fala que segunda-feira a gente vai com freio de mão puxado. Não é isso? Mas muita gente solta o freio de mão na sexta. Cuidado, hein? Sextou, vamos. Aí, amanhã é tudo do mesmo jeito. E 24 horas você está fora. Temos culto na quarta-feira, 2 horas de culto, 1h30. Temos culto na sexta-feira, 1h30, 2 horas de culto. Tem o culto no domingo, 1h30, 2 horas de culto. Você vê, são 6 horas. Se você vier na quarta, na sexta e no domingo, são 6 horas semanais de culto para você. Se você vier. Só que quantas horas tem na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo? É só você multiplicar 7 vezes 24. Quanto é que vai dar? 7 vezes 24 vai dar quanto? 164 horas semanais. E aí você só vem para a igreja 6. E se vier na quarta e na sexta.
Se você só vem no domingo, 2 horas de culto só. Espera aí, uma semana tem 164 horas e você só cultuou a Deus 2 horas de culto no domingo. Por isso que eu falo que a igreja, ela tem que ser uma extensão do que você é lá fora. A igreja tem que ser uma extensão do que você é dentro do teu quarto todo dia. Porque se você não fizer isso que eu estou te falando, que você tem que fazer todos os dias, dobrar o teu joelho, orar, buscar a Deus, fazer o seu devocional com o Senhor, louvando a Ele, buscando a Ele, tendo leitura da palavra, você só se alimenta de Deus apenas 2 horas quando vem num domingo e passa 162 horas sem contato nenhum com Deus. Olha para a pessoa bonita do seu lado, eu sei que é indelicado falar isso, mas fala assim, como é que o crente existe dessa maneira? Irmão, como é que ele vai ter força espiritual sendo assim? Isso é matemática. É só você somar as coisas. Por isso que a nossa vida... Você recebeu meu vídeo ontem? Quem recebeu? Onde é que eu estava ontem? No sítio, no Espaço Rever. E quando você recebeu o meu vídeo, eu estava justamente onde? Orando. Orando. Olha aí, tá vendo? Pessoal, então teve muita gente que através de você recebeu esta oração. Você vê? E a pessoa se sentiu bem. Olha que bacana, mas eu estava lá orando. Então teve um momento ali no sítio que a gente estava ali reunido, e aí eu falei, eu vou orar. Eu preciso orar. Eu vou lá orar. E aí peguei a moto, subi lá na parte de cima do sítio, fui para o monte, dobrei meu joelho, fiz ali a minha oração, em seguida abri a câmera e mandei para você também uma oração, mas eu fui lá orar. Eu dobrei meu joelho lá e falei, eu preciso falar com o Senhor. Não é só no altar, não é só dentro da casa do Senhor, e nem no meu quarto. Eu estou hoje, agora, no meio do mato, eu estou no sítio, e esse lugar foi dedicado para a oração, e eu vim aqui falar com o Senhor. E eu fiquei uma boa parte do tempo lá em cima orando. Então a igreja, ela é só uma pequena extensão do que você é com Deus dentro de sua casa ou em qualquer lugar. Então a tua oração, ela tem que ser assim lá na tua casa. A tua casa tem que ter oração, você tem que fechar a porta do teu quarto lá e orar, chamar a família e orar. Alô? Amém? Por isso que o Josafá, a gente percebe que não tem uma fé rasa. Ele tá reafirmando o pacto. Qual é o pacto? Não interessa. Pode acontecer o que acontecer. Da igreja eu não saio, da presença de Deus eu não saio, pode vir o que vier, eu não largo a Deus, porque é isso que ele está falando, olha lá, ó, se algum mal nos sobrevier, a espada, o juízo, a peste, né, doença, ou até a fome, ou a crise, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Qualquer luta, qualquer momento difícil, não saia da igreja, não saia da presença, não entregue os pontos, ainda que seja um momento difícil, continue buscando a Deus, orando em tua casa, vindo à casa do Senhor para glorificar a Ele, buscar a presença dEle, pois a palavra está garantindo que não importa qual seja a situação, pode estar difícil hoje, mas amanhã, como diz a palavra, o choro, ele dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Hoje pode ser que o cenário esteja nebuloso, né? Você olha para o cenário hoje, pode ser que esteja nebuloso. Você olha para a situação hoje, pode ser que você veja que está meio complicado. Só que amanhã muda. Amanhã muda.
Às vezes a gente amanhece pela manhã, não sei se você já... É porque tem gente que amanhece pela tarde, né? Por isso que eu falei amanhecer pela manhã. Tem gente que amanhece pela noite. Mas aí você amanhece pela manhã, você olha na janela e você vê chuva. Você fala, não é possível. Já aconteceu isso com você? Teve um dia que eu levantei, falei, quer saber, eu acho que eu vou ficar um pouquinho na cama. Qualquer coisa, se eu atrasar, eu vou de moto, que é mais rápido. E aí eu dormi um pouquinho, naquela segurança, né, de que eu vou de moto, eu vou chegar. É quando eu fui para o banheiro tomar banho, que eu abri a janelinha, eu olhei lá para fora, chuva. Eu falei, não é possível. Como é que eu vou de moto agora? Já estou atrasado. Mas tem dia que se amanhece, irmão, que o sol está brilhando no teu rosto. Como foi hoje. O sol nasceu hoje aproximadamente 5h07, 5h08 da manhã. E eu vi. Bonito assim, bem de frente comigo. Tem dia que o cenário se mostra para você bem nebuloso. Mas amanhã muda. Amanhã ele é diferente. E com Deus é a mesma coisa. Pode ser que hoje para você esteja difícil, mas amanhã muda. Tudo muda. O cenário para Josafá hoje está diferente, porque tem uma multidão vindo contra ele, e ele temeu e pôs-se buscar o Senhor e ainda disse, não importa o que está acontecendo, nós vamos nos apresentar nesta casa, eu sei que está difícil, mas o Senhor vai nos ouvir e vai nos livrar. Aí vem o versículo 10, olha o que diz. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os da montanhas de Seir, pelos quais não permitisse que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles desviaram e não o destruíram, versículo 11, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Senhor, o povo que ia entrar na terra prometida, aquele povo viu essas 3 nações aí, só que agora, esses 3 povos estão vindo contra nós, para tomar a nossa nação, para tomar Judá. Continua no versículo 12, eita glória, Deus nosso, porventura não o julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que nós vamos fazer, né? E não sabemos nós o que faremos, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Viu aí? Essa é a diferença. Não sei o que eu vou fazer, não tenho nem noção de como resolver isso, mas eu vou lá para a igreja, eu vou orar, pois os meus olhos estão postos em ti. E quando você coloca os olhos em Deus, te dá uma segurança. Quando você coloca os olhos no problema, aí te dá desespero. Eu vou te dar um exemplo aqui. Gente, vocês estão entendendo alguma coisa? Está tudo bem com vocês? Quando Davi derrubou o gigante, onde estava a expectativa dele? Você acha que ele ficou olhando para o tamanho do gigante? Foi isso? Os olhos de Davi não estavam no gigante. Vou ser bem sincero. Os olhos de Davi estavam em Deus, porque ele disse, Deus me livrou das garras do urso e do leão, e vai me livrar desse incircunciso filisteu. Os olhos de Davi não estavam no gigante, estavam em Deus. Ele tinha certeza de que o mesmo Deus que livrou ele do urso e do leão, é o mesmo Deus que livraria do gigante. Então ele não temeu olhar para a situação, pelo contrário, ele creu, os olhos dele estavam em Deus. Quem está compreendendo aqui? Por isso que foi fácil colocar o gigante por terra,
porque não foi na força do braço dele, mas foi o próprio Senhor quem fez. Tanto é que nessa oração que Josafá está fazendo, ele está dizendo, a gente não sabe o que vai fazer. Eu convoquei todo mundo aqui para a congregação, para a gente orar. Inclusive tem soldados com os joelhos dobrados, ao invés de estar combatendo lá na guerra, o nosso efetivo é pequeno, não vai dar certo. Então se não dá agora para nós vamos dobrar o joelho aqui, nós vamos orar, o Senhor vai nos ouvir e vai nos livrar. E outra coisa, a gente não sabe nem por onde começar a resolver, não sabemos o que vamos fazer, mas os nossos olhos estão no Senhor. E aí é onde tudo acontece. No capítulo de número 20, dá uma glória a Deus aí. Olha o que diz aí o versículo de número 14. E veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Oh, meu Deus, foi só começar a orar. Foi só o povo se reunir lá na casa do Senhor para orar. Deus se faz presente. Alô? Você crê que Deus está aqui? Crê nisso? E aí veio o Espírito do Senhor, olha o versículo de número 14, no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse, dai ouvidos, todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não temais, e nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Eu estou falando com você agora. A peleja não é tua. Ela é de Deus. Em outras palavras, se desse para você resolver, você não teria resolvido? Então pronto, não é sua mais. A peleja é de Deus. E ele ainda disse, não, e quem está falando aqui é o próprio Deus usando Jaziel. O profeta, ele está dizendo, dai ouvidos Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, rei Josafá. Veja que ele ainda diz, e tu, rei Josafá, ou seja, estou sabendo que você está orando. O teu posicionamento foi o correto. Ao invés de colocar o efetivo para morrer na guerra, você chamou todo mundo para a oração, pois a força não está no braço. Pelo braço vocês iam perder. Pelo braço vocês não iam conseguir. E tu, ó rei Josafá, não temais e nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. E quando ele diz, a peleja não é vossa, senão de Deus, eu fico calmo. Amém? Quem fica calmo aqui? Eu fico calmo. Porque se Deus fala para nós hoje, a peleja não é tua, mas ela é de Deus. Ele, ao mesmo tempo, ele está dizendo o quê? Você não consegue resolver, mas eu consigo. Então eu vou resolver. E aí a gente acaba ficando mais calmo e tranquilo, por quê? Porque a gente entende que agora é Deus que está no comando. E deixa Deus fazer. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Deus, ele não vai fazer para a gente uma coisa ruim. Se Deus está dizendo que está na nossa direção, está na nossa vida, é Ele que está nos direcionando, então a vontade dele na minha vida e na sua vai ser o quê? Boa, perfeita e agradável. E com isso a gente não tem que se preocupar. Porque se é Deus que está na direção da nossa vida, as coisas darão certo. E se não der, a gente vai entender o porquê que não deu e vai compreender como foi o plano de Deus. Quem está compreendendo isso? Por isso que ele disse, nessa peleja não tereis de pelejar. Eita glória! Olha aí o versículo abaixo, ó. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale diante do deserto de Jeruel. E nesta peleja não tereis de... Peraí, Senhor, você está falando que não é para eu pelejar, mas está mandando eu descer até eles? Você está falando aqui no versículo 17 que essa peleja não é minha,
Não tereis de pelejar. Mas no versículo 16, o Senhor está dizendo, vai até eles. Eles estão lá na ladeira de Ziz. Como? Então, não, Senhor, vai lá e resolve. A gente fica por aqui mesmo. Olha aqui. Deus faz questão de fazer o povo olhar para o inimigo sendo destruído. Vai lá, não é para você guerrear, não. Vai lá que você vai ver o que eu vou fazer. Vai lá, não é para você guerrear contra eles, não. É que vocês vão ver o que eu vou fazer a partir daquele momento que vocês chegarem lá. Então diga comigo assim, eu não posso, mas Deus pode, e eu ainda vou ver o que Ele vai fazer. Eita! Oh meu Deus! Eita, que agora eu tomei posse para mim disso aí, hein? Ó. Eu não posso, Deus pode, e eu vou ver o que Ele vai fazer. Está entendendo? Está ficando gostoso, hein? Está ficando bom, hein? Versículo de número 20, olha aí. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvasse a majestade, saindo diante dos armados, dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Essa é uma parte também complicada. Quem aqui, irmãos, pelo amor de Deus, seja sincero, já passou por uma situação muito difícil? E eu quero que você entenda, você que levantou a sua mão, eu quero que você entenda agora o que você vai ouvir. Nessa situação difícil que você um dia já passou e eu, é fácil você abrir a sua boca e louvar a Deus? Não é. Não é fácil. Só que a ordem de Josafá qual foi? Pode sair e louvar a majestade santa do Senhor. Por quê? Lembra que ele já tinha dito que a guerra, a batalha não é nossa? E é dele? Então é ele que está na direção. Só mandou a gente ir para lá. Então se vamos louvando e vamos agradecendo a ele. E aí o versículo 22, posso ouvir um glória a Deus aí? E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor. Olha, ao tempo que começaram a louvar, agradecer, exaltar a Deus, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os da montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram destruídos. Os três exércitos vieram e olha o que vai acontecer, gente, olha lá, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seir e para os destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Eles estão ali na ladeira de Ziz, como diz a palavra, estão vindo os três exércitos contra Judá. De repente, os três começam a se autodestruir. Começa eles próprios, um matar o outro. E o povo de Judá, de Jerusalém, ou seja, Josafá e todo o povo, está ali olhando na ladeira de cima, olhando o inimigo que vinha contra eles mesmos se matando. Eu profetizo isso na sua vida. O que, pastor? Toda enfermidade hoje, ela se autodestrói agora. Ela desaparece do teu organismo em nome de Jesus. Esse inimigo que veio contra a tua vida, esse trabalho de feitiçaria, essa ação demoníaca que se levantou contra a tua vida, que ela caia por terra e eles, os demônios, se destroem e caiam todos por terra em nome do Senhor Jesus. Você só vai ficar parado vendo como o Senhor vai trabalhar sobre a tua vida. Aí, quem está entendendo alguma coisa aí? Versículo de número 29 agora, ó. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras. E ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel,
O reino de Josafá ficou quieto e o seu Deus lhe deu repouso em redor. Veio a bonança. Depois da tempestade, veio a tranquilidade. Todos os países vizinhos viram que combater contra o Deus de Israel é prejuízo. Então todos os países vizinhos sossegaram e disseram consigo mesmos: não vamos atracar Jerusalém nem Judá, pois o Deus deles, o Deus de Israel, trovejou fortemente contra todos os inimigos de Israel, de Judá. Quem está compreendendo aqui? Nós temos um Deus que cuida de nós. Podem se levantar quem quiser. Podem jogar, o que é? Urucubaca, já ouviu falar do urucubaca? Pode jogar urucubaca, pode jogar o quê? Mandinga. Mandinga, mas mandinga já tem um nome meio que mandingueiro, né? Meio que mandinga, dá até medo só do nome. Estão jogando mandinga, ó. É ou não é? Recebe essa mandinga. Sai para lá que sair, pastor. Eu conversava ontem, eita meu Deus. Ontem no sítio, eu fui falar com o pedreiro, para ele poder fazer um concerto pequeno no rodapé próximo da piscina. E aí ele falou: pastor, mas precisa de cimento. Eu falei: rapaz, cimento agora nós não tem não, e eu preciso que você arrume isso aí segunda-feira. Ele falou: mas eu não tenho cimento. Eu falei: eu não vou vir para cá também para trazer um saco de cimento para você. Eu vou sair lá de Osasco para vir para cá. Você arruma um cimento para nós. Aí ele falou: já sei. Tem o senhor Paulo aqui na frente, aqui do sítio da frente. Vamos lá. Vamos falar com ele. Aí eu cheguei, entramos. Tudo bem, senhor Paulo? O nome dele é Paulo Fortes. E ele pegou na minha mão assim: o senhor que é o pastor? Desse jeito. Falei: sou eu. Em que posso ser útil, pastor? Aí o pedreiro falou: não, que tem um serviço para eu fazer aqui segunda-feira. O pastor está sem cimento e ele não vai conseguir vir. Tem como você arrumar um saco de cimento para ele? Ele traz para você na sexta, no sábado, que vai ter batismo, ele traz. Eu falei: lógico que pode pegar. E para um pastor ainda, pode pegar, pastor, fique em paz. É um prazer poder te ajudar em alguma coisa. Eu só não gosto de saravá. Por isso que eu lembrei dele agora. Eu só não gosto desse negócio de saravá. Esse negócio de saravá. Sai de reto. Tem um povo que se pela de medo dessas coisas, né? É ou não é? Já pensou se eu chego para falar assim: eu sei o que é saravá? Isso aí, vamos dar correr que... Então, pode levantar o que for. Pode jogar a mandinga, a urucubaca, pode fazer o que quiser. A palavra do Senhor diz que contra Jacó não vale encantamento. Contra os servos do Senhor que estão firmes, não vale encantamento. Pode fazer o que quiser, não vão conseguir atingir o objetivo, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo lá fora. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo lá fora. Ô pastor, como é que você trouxe cimento? Trouxe na moto. Coloquei na traseira da moto. Aí todo mundo olhando: oxe, onde que o pastor vai com esse cimento desse jeito? De repente está todo mundo lá na varanda, chega eu com a moto com um cimento na traseira. Para que esse cimento? É para fazer o serviço ali. Então, perceba, Deus é aquele que está conosco em todo o tempo. Tomou as dores de Josafá e do povo de Judá. Ainda diz: fiquem calmos, a peleja não é tua não, a peleja é minha. E desce até a ladeira para você assistir o que eu vou fazer. Vai lá, vocês vão ver o que eu vou fazer. E quando eles olham lá de cima,
eles veem o inimigo se matando. E aí veio o quê? Repouso. É o versículo 29, olha lá. Todas as nações viram e veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras. E ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel, e o reino de Josafá ficou quieto. E o seu Deus lhe deu repouso em redor. O que é repouso em redor? Todos os outros reinos ficaram tranquilos com medo de atacar Jerusalém, de atacar Israel. Amém? Vamos ficar de pé. Em Provérbios 24, versículo 10, diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Em outras traduções, a palavra frouxo está como fraco. Se te mostrares fraco no momento da angústia, a tua força será pequena. Olha lá. Se te mostrares fraco. A gente vai passar por umas situações assim. E se nessa situação você se mostrar fraco, e ver que está fraco, você tem que profetizar, como a Bíblia também diz: diga o fraco, sou forte. A gente sabe, irmãos, a gente tem um termômetro da gente, não tem? Você sabe, você tem um termômetro aí. Você sabe o dia que você está lá para cima, enfesado, que enfesado é cheio de fé, enfesado. Você quer ver alguém cheio de fé? Está enfesado. Você está cheio de fé, enfesado. Então você sabe, no termômetro que você tem, que você está cheio de fé. Hoje eu estou. Mas tem dia que você não está assim. E nesse dia que você não está tão assim, forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. O que ele está dizendo? Se mexa, não pare de guerrear. Mas eu não tenho instrumento de guerra aqui. Então faça da espada das suas enxadas e lanças das foices. Dá um jeito, ou seja, diga ao fraco, eu sou forte. Não deixe de ir para a guerra, porque você não tem uma espada. Faça da sua enxada uma espada. Vou deixar de ir para a guerra porque eu não tenho uma lança. Faça da foice uma lança. Em outras palavras, haja, se mexa. E se está fraco, diga, eu sou forte. É isso. Você vê que a palavra de Deus, ela nos mostra todas essas coisas. Em Salmos 46, versículo 10, diz assim, Salmo 46, 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor está dizendo, aquietai-vos. Vocês vão saber que eu sou Deus. Aquietai-vos. E quando falar aquietai-vos é para descansar o seu coração. Aquietai-vos. Saber que eu sou Deus. Amém? Todos nós aqui somos de Cristo. Mas ainda assim eu quero fazer um convite a você que ainda não tem Jesus como seu Salvador. Amados, eu sirvo a Jesus há 30 anos. Há 30 anos. Como pastor, 25 anos. Eu sei quem Ele é. Eu sei, nesses 30 anos, quem Deus é. Já passei por tantas lutas e ainda passo. Mas eu nunca desisti de Deus.
Porque um dia ele falou comigo: você não tem o direito de desistir de mim. Eu falei: como não? Eu tenho livre-arbítrio. E ele falou assim: eu te comprei. Onde um escravo tem voz ativa para falar com o seu senhor, o escravo só obedece. Eu te comprei. Você não tem o direito de desistir de mim. Você vai permanecer comigo. Você é meu. Você entendeu? Foi bem enfático, né? Você não tem o direito de desistir de mim. Eu te comprei. Você vai ficar comigo e você é meu. Eu só falei o quê? Tá bom. Então eu passo o que eu tiver de passar com Jesus, porque ele comprou, então eu vou ter que obedecer. Então pode passar o que tiver de passar. Não saia da casa do Senhor, não saia da presença de Deus. E quem é que me dá toda essa estrutura para permanecer de pé, mesmo diante de todos os problemas? Foi o dia em que eu entreguei a minha vida para Ele. E quando eu entreguei a minha vida para Ele, Ele começou a colocar a estrutura. Então, se você quer ver um cristão verdadeiro na presença do Senhor, é quando ele se entrega para Jesus e é quando ele tem a palavra de Deus como a sua estrutura. Então, se você hoje não entregou a vida a Jesus, mas quer fazer isso, para que a partir de hoje, o próprio Deus cuide de você para valer, como cuidou de Josafá, como cuida da gente. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Se você quer, aí mesmo no seu lugar, é só dar um sinal com a tua mão, você entrega a tua vida para Jesus. Todos nós somos do Senhor. Agora eu quero também fazer um convite para você que já conhece a palavra, mas se afastou. Pastor, acabei me afastando do caminho. Se tem alguém que vai voltar para Jesus, vem para cá e eu vou orar por você agora. E também quero clamar a Deus por você que já conhece a palavra, mas ouvindo essa mensagem, você se identificou, Deus falou com você. E você, quem sabe, se encontra numa situação que você diz: eu não consigo resolver, e os meus olhos estão postos em Ti. Eu só preciso de oração e força que venha da parte de Deus. Se você é esta pessoa, vem para cá, e eu vou orar com você agora. Vem para cá. Você que quer receber de Deus essa força, amém? Chega mais aqui à frente, isso. E com a mão sobre o teu coração, com seus olhos fechados, diga bem forte assim comigo: meu Deus, eu ouvi a tua palavra, e eu sei que os meus olhos precisam estar somente no Senhor. Deus amado, me perdoe das vezes que eu errei, que eu falhei. E nesta manhã, me fortaleça, porque eu creio, os meus pés já estão na rocha. O Senhor é a minha rocha. Pai amado, o inimigo já caiu por terra e toda ação maligna já foi neutralizada. Deus amado, faz agora esta obra na minha vida e me fortaleça em nome de Jesus. Fale com Ele agora: Senhor, obrigado por esta palavra, obrigado, meu Deus, por esta mensagem. E cada pessoa que está aqui agora, meu Deus, ouviu a tua voz, ouviu a tua palavra. Então agora, Senhor, em nome de Jesus, fortalece, assim como o Senhor fortaleceu Josafá e toda a congregação, para que eles olhassem, para que eles vissem ali a glória do Senhor. Eles viram o inimigo caindo por terra sozinho, pois o Senhor estava trabalhando em favor deles. Então seja assim também conosco, meu Deus. Fortaleça agora a nossa fé, abençoe a vida de cada uma delas agora, cada pessoa que aqui está, fortalecendo, meu Deus, a vida espiritual, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor. Amados,
Quero falar com você que agora está assistindo pelo YouTube, mídias sociais. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Eu quero que você compartilhe essa pregação com o máximo de pessoas que você conhece, como também peço a você que venha se inscrever no canal, ativar os sininhos para os próximos vídeos. Tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo. Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor. Glória a Deus. Olha aqui para mim, amados.